seja bem-vindo nesse canal. Mais uma vez, obrigado por estar comigo neste canal. E aqui eu vou fazer o segundo vídeo de uma série de 3 vídeos sobre gestão de conflito. Então fica comigo até o final para você receber esse conteúdo de valor para agregar no seu conhecimento neste assunto. Então vamos lá. Gestão de conflito. Este assunto é um assunto que poderíamos levar muitas horas para tratar, porque é um assunto de muita relevância no meio empresarial. Hoje, para que as empresas tenham um resultado maior, eles precisam de colaboradores que estejam engajados com as suas visões, com os seus valores e com o objetivo da empresa. Se não tiver essa participação ativa, a empresa não consegue os resultados que elas esperam. E por que eu falo que há essa necessidade de engajamento dos colaboradores? Porque o cenário do mercado, do meio corporativo hoje, é muito competitivo. Então, especialmente as empresas que trabalham na área de serviços, qual é o grande diferencial? O grande diferencial são as pessoas. Então, quanto mais as pessoas tiverem uma ligação de uma visão de equipe, de cooperar uns com os outros, um relacionamento saudável, certamente os resultados melhoram. E quando eu falo de diferencial, eu falo de empresas que trabalham, que investem para que suas equipes alcancem uma alta performance, ou seja, resultados melhores, performance melhor. Então isso demanda uma boa gestão nessa área. E quando eu falo de gestão, eu não tenho como deixar de falar do líder. A função do líder nesse processo é fundamental, é óbvio. Por quê? Porque o líder, ele precisa aprender a desenvolver uma leitura inteligente da sua equipe. Ele precisa saber avaliar, ele precisa saber trabalhar, como se comunicar quando esses conflitos aparecem. Mas com certeza ele tem algumas dificuldades. Especialmente na nossa cultura, nós temos uma dificuldade de confrontos. A maioria das pessoas não sabem lidar com os conflitos, então elas não reagem muito bem. Elas interpretam como problema, elas levam para um lado pessoal. Nós não temos uma cultura de feedback, onde uma pessoa é abordada e é relatado suas falhas, o que ela precisa melhorar. No geral, as pessoas não têm muita tranquilidade para trabalhar com essa questão. Então, a maioria das pessoas, elas ficam dodói, com algum mimimi, no sentido de ficam chateadas quando não tem um resultado tão positivo. Então, é uma situação que o líder precisa muito do tato. Agora, para que o líder consiga, com eficiência, chegar aos seus colaboradores e produzir efeitos interessantes, ele, antes de mais nada, ele precisa fazer uma boa leitura, ter bons argumentos, de maneira que faça sentido para o colaborador a abordagem dele em algum tipo de feedback. Então, tratar conflitos ainda é um grande desafio nesse paradigma, porque muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, não vem de uma formação familiar, às vezes cultural, no meio que vive, de tratar com naturalidade essa questão. Então, muitas pessoas evadem desse assunto, preferem não tratar o conflito, tem medo de não ser aceito por tratar assuntos mais complicados, porque isso demanda uma certa energia, e isso, algumas pessoas que têm problemas de aceitação, eles preferem não mexer para não tocar nessa questão emocional. E aí, mais uma vez, eu enfatizo que o líder, neste momento, ele tem este papel, o papel de gerenciar essa situação. Como? Fazendo um bom diagnóstico do que está acontecendo, criar estratégias inteligentes e abordar também de uma maneira inteligente para que faça sempre sentido para o colaborador e uma busca constante, contínua de melhora para resolver essas questões. Porque quando o líder não tem essa facilidade e precisa ainda desenvolver mais habilidade, ele prefere comentar ou dar um feedback de um baixo desenvolvimento de desempenho de um colaborador. Ele prefere colocar esse baixo desempenho do que tratar o problema. Então, às vezes é uma defesa
mas quando o líder se encontra numa situação assim, ele precisa desenvolver, ele precisa aprender mais, ele precisa praticar mais, ele precisa ter mentor para resolver essas questões. Então, a minha dica para o líder é: ele precisa sempre procurar a razão do conflito. Nós somos muito tentados a ficar no superficial. Nós somos muito tentados a avaliar as discussões, as argumentações, mas o líder, quando ele tem essa leitura mais apurada, ele sempre vai entender a razão e às vezes o motivo do conflito, ele não está numa lógica, ele está numa questão emocional. E para isso entra essa habilidade de ele conseguir trazer um bom diagnóstico e trabalhar. Sendo assim, ele cada vez mais terá uma equipe unida, forte, com desempenho de alta performance. Esta é a minha dica para você, líder. Então, se você gostou desse vídeo, dê um like. Se não se inscreveu no meu canal, se inscreva no meu canal. Agora eu queria te fazer uma pergunta. Qual é o seu posicionamento diante do conflito? Você costuma falar, ser transparente? Você prefere se esconder? Ou você nega que existe o conflito? Qual é a sua postura? Eu queria ouvir o seu comentário, queria interagir com você. Eu faço questão de ler, interagir e responder para a gente conversar sobre esse assunto, ok? Então eu digo para você, fui! Não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Até o próximo vídeo.